O BTLG11, um dos maiores fundos imobiliários de logística da Bolsa de Valores, vai comprar um novo fundo imobiliário. É isso mesmo, tá acertada a compra, só falta detalhes para comprar o SARI11, o portfólio todo do SARI11, que tem imóvel logístico, tem imóvel de lajes corporativas, prédios comerciais e tem uma dívida também. Então, se você é cotista do BTLG11, se você é cotista do SARI11 ou se você quer saber, tá antenado de fato sobre essa movimentação relevante que está acontecendo no mercado de fundos imobiliários, fica comigo até o final do vídeo, que a gente vai trazer um vídeo bem completo explicando toda essa proposta do BTLG11 e olhando para o lado dos cotistas do BTG e também olhando para o lado dos cotistas do SARI11. Então, fica comigo até o final do vídeo que eu tenho certeza que você vai curtir muito esse conteúdo por aqui para você entender de fato o que vai ser do BTLG11, como é que vai ficar essa configuração do fundo. E bom, se você não me conhece, meu nome é Matheus Lima, eu sou especialista em fundos imobiliários e fundador do TwoFiz. Hoje eu tenho mais de 6.300 alunos que vêm aumentando a renda passiva com segurança e investindo apenas nos melhores fundos imobiliários do mercado. Então, se você gosta de fundos imobiliários e gosta de renda passiva mensal, se inscreve e ativa o sininho, porque todo dia tem conteúdo te ensinando a investir melhor. E meu objetivo por aqui, é claro, é ajudar você a ter estratégia, ter direcionamento e aumentar a renda passiva com segurança. Então, se inscreve aí e ativa o sininho que todo dia tem conteúdo por aqui. E, inclusive, uma surpresa para vocês. Eu tenho consultoria de investimentos, a Vitus Wealth, que hoje tem mais de 200 milhões sobre custódia. E eu peguei um dos meus consultores ali para trazer um presente especial para você, para olhar a sua carteira de investimentos e te dar uma reunião diagnóstica gratuita de carteira. Então, se você tem mais de 100 mil reais em investimentos, um dos meus consultores vai olhar a sua carteira de investimentos. É só você clicar no link da descrição aqui, se inscrever, preencher o formulário e um dos meus consultores vai entrar em contato com você. Aproveite essa oportunidade para ter um direcionamento de um especialista de investimentos, de um profissional, para dar um melhor direcionamento, uma melhor estratégia para esse ano 2025 para a sua carteira, para ter rentabilidade, retorno e segurança. Então, clica no link e se inscreve agora mesmo. Vamos lá, turma, vamos falar sobre essa movimentação relevante aqui do mercado de fundos imobiliários, que é uma notícia de última hora, uma breaking news mesmo, né? Uma brincadeira que a gente acaba falando por aqui. Seguinte, sendo bem sincero com vocês, isso para mim não é surpresa. É uma coisa que eu quero deixar bem claro e principalmente para quem me acompanha por aqui, não é surpresa. Por que eu digo isso? Uma coisa que eu venho comentando há bastante tempo. Não existe mais espaço para fundinho pequeno aqui no mercado de fundos imobiliários. Fundo que está largado ali. Fundo de 100, 200, 300, 400, 500 milhões que não cresce, fica de lado, assim, tem tempo, tá mal, assim, a gestão não toca bem o fundo, então não tem espaço mais para isso. O futuro do mercado de fundos imobiliários ele está muito mais alinhado com a consolidação do mercado. Fundos grandes, fundos robustos, fundos de 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10 bilhões sobre custódia, porque quanto maior o fundo é, mais robusto ele é. Isso é importante para o fundo e para o cotista. Para o lado do cotista, isso traz mais diversificação. Quanto maior o fundo for, mais diversificado ele é, menos concentração em inquilino, menos concentração em imóvel. Se tiver uma vacânciazinha inadimplência, tanto faz, tanto fez, é pouco representativo e traz mais previsibilidade para a renda. No lado do fundo imobiliário, ele pode ser mais agressivo na negociação, ele pode puxar ali, ele naturalmente tem uma boa relação ali com os principais inquilinos do segmento. Então, o fundo logístico tem relacionamento com o Mercado Livre, tem relacionamento com a Amazon, tem relacionamento com a Xospi. Além disso, também ele consegue fazer o desenvolvimento, a construção de um imóvel. Então, fundos grandes, fundos maiores, fundos robustos, são o futuro do mercado de fundos imobiliários. Isso é uma vantagem competitiva, tanto para o cotista como para o fundo em si. Então não tem mais espaço para fundinho, fundo pequeno. Óbvio, tem fundo pequeno ali que está crescendo, está tentando ali performar, está tentando ali entregar um resultado, está tentando crescer. Mas futuro, se não for grande, vai ser incorporado. É assim que funciona, tá? Sendo bem sincero aqui, prático com vocês. Então, não é uma surpresa. Até porque, vou dar um exemplo aqui para vocês. O BTLG11 já incorporou outros dois fundos imobiliários. O VVPR11 e o BLCP11. Inclusive, ele até comenta aqui no material. Então, agora a gente vai para um assunto mais técnico, vai de fato para essa proposta do BTLG11 para ver essa aquisição do SARI11. A gente vai trazer também o olhar do SARI11, vai trazer o olhar do BTLG, mas vem aqui agora para a tela do computador para a gente ver na prática todo esse conteúdo que, sem sombra de dúvidas, foi uma notícia de última hora que chamou a atenção do mercado. Vamos lá, turma. O material que o BTLG trouxe aqui para realizar essa aquisição do SARI11. Tá? Um material bem bacana, bem interessante, a gente vai passar ponto por ponto e, obviamente, eu vou trazer os principais aqui detalhes para vocês. Vamos lá, o fundo até traz as palavras do gestor, né? Que o fundo, o BTLG11, ele está na constante busca pela destrava do valor do cotista, né? Do BTLG. E a história do BTG sempre foi marcada assim, tanto que o BTLG é um antigo TRXL. O BTG foi lá, trocou a gestão, pegou, destravou o mandato e aí começou a tocar o barco nesse fundo aqui que é o BTLG11. Em seguida, em 2022, ele conduziu uma incorporação, inclusive foi bem sucedida, por dois fundos imobiliários. Era o BLCP11 e o VVPR11. Ele foi pioneiro
nesse movimento mais relevante, mas é uma operação complexa, não tem como, né? Você incorporar um fundo imobiliário é uma operação complexa, só que eles já estão carecas de saber, né? É uma brincadeira que eu acabo falando aqui. Quando trouxe esse portfólio, ele vendeu os ativos que não faziam tanto sentido assim, não eram estratégicos para o fundo. Alguns ainda estão aqui, como a loja da Dengo, que não tem o menor sentido, mas não teve a melhor janela de venda. Só que os ativos interessantes, eles incorporaram um portfólio e faz total sentido, né? Uma coisa que é importante deixar claro é que o BTLG11, ele tem uma característica de quê? Está em São Paulo. Então ele acaba focando os ativos em São Paulo. E o SARI tem um ativo logístico em São Paulo. E até o investidor pensa, Matheus, peraí, que negócio é esse? Pô, vai comprar um imóvel corporativo, um prédio comercial? Isso vai ficar no fundo? Calma que a gente vai explicar aqui para vocês. E agora ele vem com a novidade, que é a compra do portfólio do SARI 11. A transação ela vai ser abordada nesse material que a gente vai ler aqui junto com vocês. E essa nova movimentação, essa nova incorporação vai ser do portfólio do SARI 11, que inclusive vai ser destrinchada aqui junto nesse material. Mas o grande ponto é, se trata de um fundo híbrido gerido pelo Santander, que o Santander não está nem aí para o mercado de fundos imobiliários, tanto fez, não faz nenhuma movimentação. Assim, uma gestora que, assim, não faz nem cheiro, não faz movimentação no mercado. O fundo está largado, está de lado, tanto que teve que contratar uma consultoria para tocar ali. Então é isso mesmo, o futuro é esse. Gestora que deixa o fundo largado, o fundo vai acabar. É assim que funciona. Que apesar da sua alta qualidade do portfólio, tem ativos bons aqui no portfólio, mas alguns aí que tem que ser feito uma gestão ativa, não tem jeito. E devido à sua menor escala e baixa liquidez, vem sendo negociado hoje com um desconto de 40% frente ao seu patrimonial, certo? E agora o BTLG ele chegou a uma oportunidade, que é o quê? Realizar a aquisição dos ativos do SARI com desconto. Isso no mercado, turma, é chamado de arbitragem, tá? Uma coisa que vai ser feita aqui, que ele vai comprar um ativo que está descontado hoje no mercado. E calma que eu vou explicar para vocês toda essa movimentação aqui, qual é a proposta, qual é de fato o objetivo do BTLG. Ele vai querer ficar com os prédios corporativos, vai querer ficar com o imóvel logístico? Vai ser explicado aqui nesse material, fica com a gente, tá? Mas o que ele quer fazer aqui é o quê? Uma arbitragem de comprar um ativo que está descontado. Aí vamos lá, o que o BTLG está visualizando nessa movimentação? Ele está visualizando a aquisição dos ativos do SARI que são descontados. Como é que ele vai pagar isso, Matheus? Ele vai pagar isso através de uma emissão de novas cotas. Ele vai emitir novas cotas do BTLG 11 no patrimonial sem custo de emissão e pagar os cotistas do SARI 11. Então essa é uma movimentação que vem acontecendo no mercado de fundos imobiliários, né, pagando através de cotas. Quem vem fazendo muito isso é o GGRC 11, quem está fazendo isso agora é o TRXF 11 e o BTLG quer fazer. Além disso, tem um ponto. Aqui também há uma oportunidade clara de geração de valor para os cotistas do SARI 11 e o BTLG na cabeça deles. Na minha visão, o cotista do SARI aqui vai ser penalizado. Mas vamos lá. Ele consegue ver, de fato, sinergias, né, e destravar valor. O cotista do SARI, na verdade, ele vai realizar uma operação 10% acima do atual valor de mercado. É importante deixar claro para vocês. Presta atenção, a gente vem aqui no site Status Invest para você dar uma olhadinha. O SARI 11, nesse momento aqui, ele está negociando, aqui agora, 466, tá? 466. Quando a gente olha esse 466, significa que ele está negociando a 430 milhões de reais. Seu valor patrimonial é 725. A proposta que o BTLG quer fazer é pagar 475, aproximadamente 10%, pagando em cotas. E ainda assim, esse negócio ele vai acontecer aproximadamente 30% abaixo do valor patrimonial. Tem negócio aqui, o BTLG está vendo a oportunidade de pegar imóveis, adquirir um portfólio 30% abaixo do valor patrimonial. Mas calma que tem mais coisa aqui, tá? Calma que tem mais coisa aqui. Vamos voltar aqui para o conteúdo. E o custo do SARI 11 vai diversificar seu portfólio, aumentar sua liquidez, ter um dividend yield, porque vai ter cotas do BTLG 11, tá? Já o cotista do BTLG, ele verá seu fundo com caixa ainda mais robusto. Como assim, Matheus, um caixa mais robusto? É porque simplesmente o BTG quer pegar os dois prédios comerciais, os dois prédios corporativos e vender. Ele quer fazer isso. Ele quer vender para que ele tenha um caixa robusto e faça frente às boas oportunidades que o mercado hoje não vem conseguindo absorver, porque ninguém tem dinheiro, ninguém tem caixa. Então, é isso que o BTLG está pensando. Ele quer incorporar esse portfólio, trazer cota de fundos imobiliários, que é uma ordem de grandeza de 100 milhões de reais. Ele quer trazer dois prédios corporativos, trouxe, vendeu, gera caixa e com isso fica de olho nas oportunidades do mercado. Então, é uma proposta ousada do BTLG 11. É uma proposta também complexa, porque ele tem que trazer ativos que ele consiga vender. O BTG é o BTG, a gente sabe que consegue trazer uma liquidez, consegue arrumar um negócio, consegue arrumar ali um comprador. Mas é uma proposta ousada, é uma proposta complexa, porque no final do dia, qual é a cabeça do BTG? Porque no final do dia, qual é a cabeça do BTLG 11? Trazer o imóvel logístico, que inclusive está 100% vago, mas é bem localizado. Quer pegar os dois prédios comerciais, vender esses dois prédios comerciais e ele quer fazer o dinheiro com esses dois prédios comerciais. Ou seja, reforçar o caixa para comprar as boas oportunidades que tem no mercado de logística hoje. Proposta ousada do BTLG, né? Então, ó, nas próximas páginas eles vão detalhar. E aí é o seguinte, nas próximas páginas eles vão detalhar, a gente vai ver aqui junto, né, que ele quer fazer um caixa
através das vendas de fundos imobiliários. Ele vai adquirir um imóvel logístico raio 15, né, de São Paulo, raio 15 km de São Paulo, a um custo competitivo, aderente à tese do BTLG11, e quer reforçar o caixa através da venda dos 2 ativos corporativos de alta qualidade em São Paulo, e que não permanecerão no portfólio final do BTLG11. É importante, ele menciona isso, ele deixa claro, eu não vou permanecer com isso, eu quero vender. Tá em uma boa janela de venda hoje? Não acredito, mas ele diz aqui que consegue vender, e o BTG é o BTG. Mas vamos lá, vamos passar aqui por mais detalhes aqui para vocês entenderem. Turma, presta atenção aqui. Hoje o fundo, né, o valor de mercado 431 milhões, valor patrimonial 725, 40% abaixo do valor patrimonial. Negociação muito baixa, 3 ativos apenas, inclusive recentemente vendeu um dos seus ativos. E tem esses aqui, ó, essas cotas de fundos imobiliários. BTCI, CPTS, IRDM, o KNCS, provavelmente escreveu errado aqui, e o MCCI. Isso aqui a gente está falando de aproximadamente 109 milhões. Quando é incorporado ao portfólio do BTLG11, isso vem no preço médio zerado. Ou seja, ele tem ali 100 milhões para fazer de caixa na hora, se ele quiser ir bem entender. Só que o grande ponto é o quê? É o que ele está visualizando de oportunidade. Ó. O que está acontecendo? O valor de mercado hoje está 431, ele quer pagar 476 milhões. Tudo é milhão aqui, só que o valor patrimonial é 725. Lembrando, né? Tem uma dívida aqui, mas o valor patrimonial é 725. Então a aquisição do BTLG frente ao mercado é 10% acima. Então, quando a gente olha esses valores, a aquisição do BTLG versus o mercado está 10% acima. Sobe aqui 10%. Só que o valor patrimonial, ele coloca aqui mais 52 porque ele tira a parte da dívida aqui, pelo que eu entendi. Não é bem assim que funciona, tá? Ele está querendo falar da questão dos imóveis, né? Mas ele tem que assumir essa dívida aqui também. É mais ou menos 30% do patrimonial, tá? Ele gosta de botar uns bons números aqui. Então, essa de fato é a composição hoje do portfólio do SARI 11. Aí vamos lá, vamos entender aqui agora qual o racional, a estratégia aqui em números, em detalhes da aquisição do SARI 11 por parte do BTLG. Primeiro, é uma aquisição estratégica porque a gente está falando que vai ser mediante a uma emissão de novas cotas, troca de cota. Isso já, por si só, é interessante por crescer nessa movimentação, né? Faz muito sentido ali, você cresce e diversifica conseguindo trocar por cotas. Perfeito? Segundo ponto, ativo Santo André. Ele quer adquirir esse ativo Santo André por um preço aqui que ele está falando de uma aquisição de 80 milhões de reais, a um cap de 12, segundo ele, muito interessante, mas não é bem assim, né? O que foi informado no relatório gerencial é que o ativo está vago. Aqui está falando que o ativo tem mais de 50% de locação. É uma coisa estranha, tá? Tem uma coisa estranha, mas a gente vai no relatório lá do SARI 11 para conversar. Não sei se tem uma movimentação nova, né? Uma aquisição nova, desculpa, uma locação nova, mas deve estar nessa tratativa aqui de ocupação. Teve uma diferença de informações, não entendi muito bem, mas para mim oficial é o relatório gerencial ali do SARI, mas pode ter uma novidade aqui que já está alocado. Além disso, é o terceiro aspecto, ele quer fortalecer o caixa. Então, hoje o caixa atual do BTLG é 610. Ele vai incorporar o caixa do SARI, que é pequeno, 34. Tem valores a receber pela venda do ativo Barueri, bacana, 37. Ele tem 109 milhões de ativos líquidos, que são os fundos imobiliários. Pegou, vendeu ali na hora e vem isso, né, com um preço médio zerado. Isso é muito importante. Se valorizar, inclusive, tem lucro aí para receber. E os imóveis líquidos que a gente está falando aqui, que são os imóveis de prédios corporativos, que são os prédios comerciais, que ele quer vender, ele quer pegar esse dinheiro e vender. Com isso, ele traz um caixa adicional, que na cabeça dele está falando de quase 1 bi a 1,1. Então, nessa movimentação, ele vai trazer um ativo logístico, ativo Santo André, para o portfólio, que é estratégico para o portfólio do BTLG11, e ele vai conseguir reforçar o caixa. Lembrando, esse caixa aqui é certo, que é o 34, esse caixa aqui é certo, 37, esse caixa aqui é certo, 109, esse caixa aqui de 200 a 300 milhões vai depender da liquidez, de quando vai vender. Então, ele vai trazer um caixa adicional. Na cabeça deles, essa incorporação permite ao BTLG aumentar a sua liquidez entre 380 a 480 milhões, tá? Em um movimento oportuno para aquisições estratégicas. Porque ele está vendo boas oportunidades no mercado hoje. Lembrando também que ele vai estar assumindo a dívida aqui do SARI 11. É importante deixar claro isso aqui para vocês. São ativos corporativos de alta qualidade, na cabeça deles, que não serão incorporados ao portfólio do BTLG 11. Tem um potencial de gerar ganho de capital e serem reinvestidos em ativos logísticos mais aderentes à estratégia. É a cabeça dele. Então, a transação, de fato, ela é focada em quê? Em adquirir o ativo Santo André, com ganho patrimonial já, e aumentar a liquidez do fundo. Essa é a cabeça do BTLG. Então, por isso que eu estou falando para vocês. Na cabeça do BTLG, é um movimento de arbitragem. É ver um fundo que está descontado, ver um fundo que está ali embaixo e falar, ó, cara, deixa eu tentar comprar esse portfólio aqui por 30% do valor patrimonial. Por tabela, eu trago um imóvel logístico ali que faz sentido, que é um ativo ali focado em São Paulo, raio 15 km, e eu pego esses ativos aqui e vendo eles para fazer liquidez
ter dinheiro cash e realizar investimentos em novos ativos ali logísticos no mercado. Então perceba que essa movimentação, na verdade, é uma coisa mais pontual, de uma oportunidade que ele está vendo no mercado, porque ele só vai trazer um ativo que é estratégico para o fundo. Os outros 2 ativos e o restante é o quê? Reforçar o caixa. Então percebam que é uma movimentação mais tática, oportunística, que faz sentido de fato quando você consegue fortalecer o caixa do fundo. Então essa é a cabeça do BTLG11, diferente, né, quando ele fez essa incorporação lá do BLCP e do VVPR11. Ele até comenta, né? Em cenários de estresse no mercado, o fundo tem aproveitado oportunidades para incorporações estratégicas, como os casos do Blue Cap, que é o BLCP11, e o V2, que era o VVPR, que demonstraram geração de valor. A potencial transação segue a mesma estratégia. Então eles trouxeram esses portfólios aqui, ó. Aí foi o seguinte, eles venderam Ambev Feira de Santana, Ambev Santa Luzia, BTLG Camaçari, BTLG Campinas. Inclusive os 2 aqui foram comprados pelo GGRC11. O Feira de Santana, desculpa, Feira de Santana e o Campinas, se não me falha a memória. Ou Feira de Santana, enfim, alguns desses aqui foram comprados pelo GGRC11. Ele tem esse imóvel da Dengo, que deve vender. Aí o BTLG Quantia é estratégico, KBUVA é estratégico e o Extrema é estratégico também. Até saber quando vai vender. Mas aqui já foram feitas seleção ativa, venda de 4 imóveis, lucro de 43 milhões, lucro por cota de R$1 aproximadamente. Então, tem destrava de valor, TIR, taxa interna de retorno de 23,2% ao ano. Então, essa é uma movimentação estratégica que o BTLG está querendo fazer. Sinceramente, eu acho bom para o cotista do BTLG11. Faz sentido se bem feito. É um trabalhão, uma trabalheira para fazer isso acontecer. É difícil, é duro. Só que no final do dia vai ser bom. Já para o cotista do SARI 11, sinceramente, eu acho que não vai ser bacana, não vai ser legal. Porque vai vender o portfólio 30% abaixo do valor patrimonial, basicamente. Isso mostra que, na verdade, a própria gestão não está conseguindo dar solução. A própria gestão não está conseguindo realmente resolver isso. Porque a vacância do fundo ficou elevada, e a gente vai discutir um pouco daqui sobre o SARI 11, mas não só isso. É porque, assim, acabou tomando dívida em um momento difícil e complicado. E não é bem assim que funciona. É isso. Fundo pequeno perde a vantagem competitiva e um movimento errado faz problema. Então, para o cotista do BTLG, acho que faz total sentido. Trazer um imóvel estratégico e reforçar o caixa. É trabalheiro, vai fazer. Ele gosta de problema, ele gosta de coisas mais complexas, os gestores do BTLG11. Para o cotista do SARI 11, eu acho que é uma solução que ela acontece, mas sinceramente ruim, né, de ver que vai ser 30% abaixo do valor patrimonial. Dureza, né? Mas vamos dar uma olhadinha aqui no portfólio do BTLG11, só para vocês entenderem, né? O portfólio do BTLG11, até para vocês entenderem que esse ativo ele faz total sentido no portfólio do BTLG11. Presta atenção, o foco do BTLG é São Paulo. 90% da área bruta do fundo está em São Paulo. O foco é São Paulo, São Paulo, São Paulo em ativos de qualidade. Olha aqui, o portfólio dele, ó. Raio 30, raio 60, né? Quilômetros, ou seja, quanto mais perto da capital, quanto mais próximo da capital, mais valor esse imóvel tem, mais você consegue alocar. Esse imóvel de Santo André fica bem perto, então ele vai ter um valor interessante, vai conseguir ter um valor de metro quadrado bom. Eu acho que é muito mais até uma gestão focada ali, conseguir alocar 100% e fazer o negócio acontecer. E o restante do movimento é o quê? Reforçar o caixa. Quando a gente olha para o portfólio aqui do SARI 11 em termos de relatório gerencial, até para vocês entenderem um pouco, eu estou falando de um fundo que ele tem um imóvel logístico e 2 prédios corporativos, tá? Quais são? Santo André, imóvel Santo André, WT Morumbi e esse Work que é Bela Sintra, que fica lá na Avenida Paulista. Vamos dar uma olhadinha aqui embaixo para vocês entenderem. A vacância das lajes corporativas, ela até tá, assim, no nível bom. Não vou mentir para vocês. Porque você olha aqui a vacância financeira, tá aproximadamente, acho que 18%. Porque quando a gente olha a vacância, vamos dar uma olhada aqui, na verdade, na ocupação. A ocupação financeira está 77%. Então, a vacância financeira está aqui nas casas dos 20%, 23%. O grande ponto, que era um grande destaque, era o seguinte. Vai incorporar esse portfólio aqui dentro do BTLG de 2 prédios comerciais que podem ser 2 âncoras, né? 2 pedras, 2 rochas, 2 problemas. Se não conseguir vender rapidamente. É um risco. Por isso que essa operação ela é mais complexa. Só que hoje o nível de ocupação aqui está até interessante, né? Na casa dos 20% de ocupação financeira. Quando entra esses ativos dentro de um portfólio de mais de 4 bilhões do BTLG, isso fica diversificado, entendeu? Então, assim, não pesa tanto. Por mais que o ideal era vender já no curto prazo para reforçar esse caixa e tirar essas 2 buchas, né, do portfólio, apesar de serem imóveis até bons, mas, assim, não vai pesar tanto se não vender no curto prazo. Essa é um pouco da minha visão. E o imóvel logístico, como eu tinha comentado com vocês, está a vacância... A ocupação dele estava alta aqui, ano passado, mas o bicho pegou e, pelo que mostra aqui nos gráficos, está 0. Por isso que eu achei estranho aquela informação do BTLG dizendo que tem 50%, a não ser que tenha uma nova movimentação, né? Um novo fato relevante, mas que eu não vi. Então esse é o portfólio do SARI 11. Imóvel Santo André,
que é o imóvel logístico que vai ser incorporado. Esse imóvel aqui, que é o Bela Sintra, que está com 0% de vacância, inclusive. Imóvel bom na Avenida Paulista, é imóvel corporativo. E o WT Morumbi, que aí sim tem vacância. Aí sim tem vacância. Aqui é a estrutura, né, do fundo. Aqui é a estrutura do fundo da carteira, né? É o que eu já trouxe para vocês. Aqui embaixo estão os imóveis. Vamos dar uma olhadinha nos imóveis aqui. Vamos dar uma olhadinha nos imóveis. Olha só, os imóveis aqui é o WT Morumbi e o edifício Work Bela Sintra. 100% ocupado Bela Sintra. O WT Morumbi, aí tem uma ocupaçãozinha. Inclusive está em outro fundo imobiliário também, que se não me falha a memória é o fundo da Red, o HAAA. Quem sabe é um possível comprador, inclusive. E aqui embaixo eu vou trazer para vocês o imóvel logístico do SARI 11, que é o Santo André. Vacância financeira, vacância física 100%. Por isso que eu achei estranha aquela notícia ali do BTLG. Então, bom, turma, essa é a movimentação do BTLG 11. Vai comprar o portfólio do SARI 11. E só para lembrar vocês, já foi feita a proposta. A proposta tem uma proposta, inclusive, em dinheiro e tem uma proposta ali em cotas. Em dinheiro é uns 400 milhões, mas no final não devem querer isso. E a proposta ali em cotas, né, trocando em cotas, é de 475 milhões. Aproximadamente 30% do valor patrimonial. Essa é uma aquisição que, na minha visão, para o portfólio do BTLG 11 e para o seu histórico, né, de gestão ativa, faz sentido. Ela é complexa, é trabalhosa, vai trazer um imóvel de logística ali, que é o Santo André, bem localizado. Aí é um trabalho da gestão de realocar. Acho que consegue muito bem. E faz sentido, né? Tem match ali com o portfólio do BTLG 11. Do outro lado, está apenas observando uma questão oportunística de reforçar o caixa, 100 milhões em fundos imobiliários aproximadamente, 34 milhões em caixa já bate pronto, 37 milhões a receber do ativo ali que vendeu em Barueri. Ou seja, numa brincadeira dessa a gente está falando de 180 milhões de caixa, só nessa movimentação. Porque essa parte de fundos imobiliários ele pode vender na hora, não vai ter prejuízo, inclusive pode ter lucro. Além disso, tem a questão ali dos dois prédios corporativos, que a visão do BTLG é pegar e vender. Em quanto tempo ele vai fazer isso, não sei, mas ele tem esse DNA de gestão ativa. O mercado hoje não está fácil vender, mas na cabeça deles eles conseguem. Lembrando, isso já foi proposto ali para o SARI 11 e nesse momento o SARI 11 ele convocou uma assembleia para aprovar isso. Essa assembleia ela vai acontecer no dia 6 de junho. E tem até um detalhe para trazer para vocês, turma. O SARI 11 ele tem hoje uma base muito institucional. O que significa? Vários fundos imobiliários foram comprando. Vou até mostrar para vocês. Vamos aqui para o site do Status Invest para vocês darem uma olhadinha. Então, para essa galera aqui, é um baita lucro que vai ser realizado, né? É uma operação, às vezes, até em conjunto aí. Mas, enfim, não tenho clareza para falar sobre isso, tá? Não tenho certeza nem nada. Mas, hoje, dentro do portfólio do SARI 11, o Safra tem 11% com o JSAF. A Quineia tem 3,4% com o KNHF mais o CAFOF. Então, tem mais 5% aqui. A Pátria tem, o próprio BDG também tem, a Mauá tem. Então, só nessa brincadeira aqui, 11%. Quando a gente faz a conta aqui, vai 16%, 18%, vai 20%, 20% aqui, e até um pouquinho os quebrados aqui, né? Mas aproximadamente 20% a 25% é institucional aqui que entrou. E esses caras compraram o SARI 11, olha quando eles compraram o SARI 11, deixa eu mostrar para vocês aqui quando eles compraram o SARI 11. Eles compraram o SARI 11 pesado, na média, aqui, nessa queda. Foram comprando aqui o SARI 11. A cota até andou, né? Você olha aqui, a cota aqui, de janeiro para cá, a cota andou uns 30%. Aproveitaram já essa pernada aqui de 30%. E agora querem sacramentar, fechar aí com mais esse ganho agora, né? Então, assim, acho que é uma movimentação que vai fazer sentido hoje para bases cotistas, mas para o cotista menor do SARI, principalmente para quem entrou no IPO, né, se lascou, porque o fundo foi uma tragédia completa, tá? Uma tragédia completa, a gestão fez um trabalho fraco, terrível, a gestão não fez nenhuma movimentação relevante. Deixa eu até pegar aqui no Google Finance, para ver se a gente consegue pegar o histórico maior. Aqui, de 2020 para cá, é um show de horrores, é por isso que eu falo, não é comprar qualquer fundo, não é comprar qualquer ativo, tem gestora que é um problemaço, não consegue resolver, não consegue trazer valor, e quem entrou no IPO aqui, infelizmente, se lascou, né? É até importante lembrar, né, que ele veio no período ali um pouco antes da pandemia, por isso teve essa queda forte aqui, Depois voltou, mas por vacância alta, por assumir dívida, por um trabalho péssimo por parte do Santander, teve toda essa queda. Então, para quem comprou aqui, comprou no IPO, infelizmente não vai ser uma movimentação boa. Mas quem comprou aqui, aqui embaixo, vai ter um ganho interessante. Então, assim, turma, esse é o futuro do mercado de fundos imobiliários, consolidação da indústria. Fundo pequeno não vai ter mais espaço ou fundo que está largado. Minha visão é que o SARI está basicamente largado. Então, essa é a movimentação do BTLG 11. Me conta aqui
Quero saber nos comentários o que você achou dessa movimentação. Você acha que faz sentido? É bacana? É legal? Não é tão interessante? É arriscada? Acho que é um pouco arriscada, um pouco complexa, mas a gente está falando de um fundo que tem hoje 4,4 bi. Então, assim, vai ser acomodado esses ativos. A minha maior preocupação é ficar esses ativos corporativos e pesar ali dentro do fundo, mas são pouco relevantes para o tamanho do BTLG11, ou seja, com robustez, com tamanho, dá para tomar um riscozinho ali comedido e não vai pesar em nada. Eu não sei se vai ter essa facilidade toda de venda, vamos ver, vamos acompanhar, eu digo, no curto prazo para reforçar esse caixa, mas tem 2 ativos ali para venda. Hoje o que ele está fazendo, minha visão, ele está operando no mercado, está havendo desconto relevante e, cara, vamos aproveitar para comprar um fundo imobiliário 30% abaixo do valor patrimonial, trazer um imóvel logístico que tem match com o portfólio do BTLG11 e vender essas 2 buchas aqui para reforçar o caixa. É isso. Esse é o BTLG11. Então, me conta aqui nos comentários, quero saber o que você acha. Eu acho bom movimento para o BTLG11, que já tem um histórico ali de gestão ativa. Para os cotistas do SARI11, essa base aqui vai gostar, né? Essa base institucional, mas na média não vai ser tão bom assim. Enfim, se você gosta de fundos imobiliários, gosta de renda passiva mensal, se inscreve e ativa o sininho, porque toda semana tem vídeo, tem conteúdo. Mas deixa aqui nos comentários, quero discutir e debater com vocês, tá bom? Um forte abraço e até o próximo vídeo.